Eu peço licença para cumprimentar os componentes da mesa, na pessoa do presidente do sindicato, Ramilson. Cumprimento as senhoras e senhores servidores públicos. E, para mim, é uma alegria muito grande ver essa casa cheia e saber que a comunidade raussuarense está participando ativamente. Bom, na verdade, presidente, eu não iria fazer uso da palavra, porque acho que essa reunião é uma reunião dos servidores, é uma assembleia do sindicato. A minha participação, eu tenho feito no exercício do meu mandato, desde que comecei em janeiro, defendendo o pagamento dos funcionários públicos, inclusive, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas como o Legislativo está sendo citado, e foi citado por componentes da mesa, eu achei que eu deveria estar aqui dando as explicações necessárias. Então, eu vou procurar ser objetivo e vou começar dizendo o seguinte, aí vai a resposta à sua pergunta. O Legislativo, ele tem um orçamento próprio. Essa casa recebe R$ 124 mil por mês, que de lei é o repasse que a Prefeitura faz para essa casa. E a casa tem as despesas com salário de funcionários, com manutenção da casa, salários de vereadores. Quando eu entrei aqui, eu chamei o contador e fui olhar o que seria receita e qual era a despesa de dezembro. E como eu não era vereador até então, meu primeiro mandato é esse, eu comecei no dia 2 de janeiro aqui. Eu vi que com o aumento que houve para o salário de vereadores, aumento de funcionalismo e outras coisas mais, a receita seria menor do que a despesa. Sabe o que eu fiz? Cortei cargos, cortei salários, porque aqui só tem um efetivo, que é a Denise, os demais são contratados. O presidente é que tem a prerrogativa de contratar as pessoas de confiança. Cheguei aqui, para vocês terem noção, o salário da chefe, da coordenadora de serviços, era 2 salários mínimos, eu reduzi para 1, e assim fiz, onde a lei me permitia reduzir os valores, eu reduzi. Cortei 2 cargos, e até saiu uma carta por aí falando que aqui tem 15 funcionários, se não tem nem 15 cargos, como é que pode ter 15 funcionários? É mentira. Bom, e reduzir as despesas totalmente. Por quê? Porque senão a receita não daria para pagar. E aí está dando para pagar e está sobrando. Só que a sobra aqui, ela é mensal. Aí eu vou responder o que foi colocado na mesa aqui. O que o presidente anterior, um dos presidentes, devolveu 200 mil reais. Devolve sim, mas devolve no final do ano. É no final do ano que devolve. A lei manda devolver no final do ano. Se o presidente quiser devolver no meio do ano, no mês, ele pode. Mas se eu for devolver dinheiro para o executivo, eu vou devolver 5 mil reais num mês, 10 mil no outro. E corro o risco, se houver um imprevisto aqui, eu não ter dinheiro em caixa para cobrir. Por isso é que é devolvido no final do ano. Agora, o outro ponto. Foi dito aqui também que ficou muita dívida. Mas não precisa nem dizer que qualquer raussuarense sabe que ficou. Todo mundo sabe que ficou dívida. Agora é o seguinte, quando um prefeito é eleito, a primeira coisa que tem que ser feita é montar uma equipe de transição. Eu acredito que Raussuaz montou essa equipe de transição, porque dos 5 mil e tantos municípios de Raussuaz, do Brasil, todos têm que fazer isso, porque se você não montar uma equipe de transição, você chega lá no dia 2 de janeiro, você está com um abacaxi na mão, você não sabe o que você pegou. Essa equipe de transição é para dar ao prefeito eleito as condições dele chegar e saber o que ele vai fazer. Aqui eu acredito que tenha sido feito. Então, se tinha dívida e teve a transição, ou mesmo que não tenha tido, o prefeito eleito tem que chegar e saber que ficou a dívida. E eu cansei de falar nessa tribuna aqui, desde o início do ano, que a dívida não é do prefeito que saiu, nem do prefeito que entrou. A dívida é do município. Cansei de falar nessa tribuna aqui também, que salário é sagrado.
Salário é o suor do rosto do trabalhador. Inclusive, num pronunciamento no princípio do ano, eu dei vários conselhos. Disse que no alto da minha experiência de administração, de presidente de sindicato, presidente de cooperativa, presidente da Associação Esportiva Roçarense, fundador do Cicobi e dirigente de várias empresas privadas, como hoje eu dirijo a Fazenda Dona Bertina, eu deixei e deixo de pagar fornecedor para pagar os meus funcionários. Funcionário meu não fica sem receber, não. Recebe em dia. No meu pronunciamento eu disse aqui, tem vezes que eu tenho que ir na casa do agricultor negociar minha dívida lá com o Jaime, minha não, da Fazenda Dona Bertina, que eu sou gerente, negociar com o Jaime porque não posso deixar os funcionários sem receber. Outro ponto, então se o prefeito entrou, ele tem que ter conhecimento daquilo que ele pegou. Se ele candidatou e ganhou, ele tem que tocar o barco. Agora, falar de dívida. Agora eu pergunto, se a receita caiu, todo mundo sabia que ia mudar de 1,4 para 1,2. Isso não é segredo para quem mexe com a administração pública. Isso ia cair, beleza. Então, o que acontece? Se tinha dívida, se tinha que pagar e tem que pagar, por que contratou mais de 200 pessoas? Agora, transferir a responsabilidade dessa dívida para o Legislativo, eu não aceito. Não aceito porque a dívida é do município, que o Legislativo faz parte, mas quem tem a obrigação de pagar é o Executivo. Não vem com essa de tentar jogar o funcionalismo contra os vereadores, falando que o presidente da Câmara tem que devolver dinheiro. Porque foi mesmo citado aqui, que no final do ano foi devolvido 200 mil. Foi citado que foi devolvido 200 mil durante o ano. Esses 200 mil poderiam até ajudar a pagar os funcionalismos, mas não daria para pagar também, não. Essa que é a questão. Então, não transfiram a responsabilidade para o Legislativo. Mesmo porque o Legislativo está de mão dadas com o prefeito, com a prefeitura, para tudo que for bom para Raul Soares e for bom para o povo de Raul Soares. Agora, com coisas erradas, não damos a mão mesmo. Mesmo que sejam erradas por ignorância, por não conhecer. E também por omissão. Esse é que é o ponto. Entendeu? Então, quero deixar para vocês aqui esse recado. Não vai aqui. Não sou contra a administração do Célio. Se o prefeito que eu apoiei tivesse vencido as eleições, eu estaria fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui hoje. Se ele não tivesse cumprindo com as obrigações dele. Porque, antes de tudo, eu sou raulçarense. E eu sempre digo que Raul Soares é tudo que eu gosto. Então, eu sou raulçarense. Não sou contra o vice, não sou contra o prefeito, não sou contra ninguém. E se precisar de mim, eu estou junto. Dei conselhos no princípio do ano nessa tribuna aqui. Corte as despesas, porque senão não vai ter condição de pagar. E vou dar mais um conselho, aproveitando que estão todos vocês funcionários públicos aqui. Continuo dizendo, corte as despesas, porque senão no final do ano não vai pagar o 13º de vocês. Porque em dezembro são 2 folhas de pagamento. É o mês de dezembro e o 13º. Aqui nessa casa, no mês de janeiro, eu estabeleci, abri uma conta na Caixa Econômica Federal, todo mês é depositado 1/10 do 13º desta casa, para que eu não passe aperto no mês de dezembro. E nessa tribuna eu dei esse conselho, os vereadores que estavam aqui sabem disso. Eu estou cumprindo o meu dever de presidente dessa casa, me coloco à disposição do Executivo, para no que eu puder ajudar, o que essa casa puder ajudar, me coloco à disposição dos senhores e senhoras funcionários públicos para qualquer esclarecimento. E essa casa, infelizmente, ela não tem como obrigar o